Então vamos cantar o hino 96 que o irmão pediu para introduzir a mensagem com este hino. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor, do eterno Pai, para termos nós com Ele franca e doce comunhão. Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós viremos-lo sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. A mensagem hoje com o irmão Edmilson. Deus possa abençoar ricamente o seu servo. Amém. Boa noite, irmãos. Hoje nós iremos refletir sobre a reverência a Deus e a tudo que se refere a Ele. Nos últimos tempos nós temos visto muitos cultos e muitas vezes este culto que tem sido apresentado tem coisas estranhas, esquisitas, gente brincando com Deus, gente fazendo piadinha com Deus, gente dizendo que Jesus fez um milagre ridículo, gente dizendo que Deus fracassou. Como tem sido a nossa reverência a Deus. 8, do 1 ao 7. Esdras não, Neemias, capítulo 8, do 1 ao 7. Amém? Leiamos. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema,
Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Oremos. Glorioso Deus, Pai eterno, te agradecemos pela tua palavra que nos instrui, que nos edifica e que nos faz, Senhor Deus, andar em caminhos de luz. Abençoa, Senhor, para que essa noite possamos meditar na tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Aparentemente seria um sermão expositivo, mas será um sermão segmentado, que mescla um pouco do sermão expositivo, o sermão temático e o sermão textual. Olhando para esse texto, nós podemos vislumbrar algumas coisas que nos faz refletir sobre o que é reverência a Deus. Primeiro, a gente tem que ver o contexto. O povo tinha vindo há pouco tempo da Babilônia, estava edificando a cidade. Quando concluíram a edificação dos muros, Esdras, o sacerdote, trouxe o livro da lei. Nós podemos vislumbrar nesse texto a situação de como estava o povo naquele momento. O texto nos diz que ele estava unido como se fosse um só homem. O povo unido como se fosse uma só pessoa, em um só propósito, em um só objetivo, em uma só intenção. Quem era o público que estava reunido ali? Homens, mulheres e todos que podiam entender. Todos cujas capacidades mentais, também auditivas, seu raciocínio, podia entender o que se ouvia, estava ali presente. A reação que este público teve quando foi trazido o livro da lei. Ao apresentar o livro, na hora que foi feita a abertura do livro, o povo ficou de pé. Também podemos ver o tempo que levou de leitura desse texto. Diz o texto que desde o amanhecer, a alva, até o meio-dia. Se considerarmos de 6 da manhã até o meio-dia, são 6 horas de leitura. Também nos mostra esse texto que após ser feita a leitura, como foi feita a reação? Primeiro, Esdras louvou a Deus. O público ergueu as mãos e em seguida curvaram as suas cabeças e adoraram a Deus. Depois disso, vieram outros
para não só mais ler, mas ensinar ao povo. E diz o texto que durante o momento em que estava ensinando sobre a lei, o povo permanecia em seu lugar. Nós conseguimos vislumbrar um pouco do que é reverência. Um só propósito, como se fosse um só homem. Todos que estavam presentes, homens, mulheres e todos aqueles que tinham capacidade de entender. O povo que se levantou diante da palavra de Deus. O povo que ficou quieto no seu lugar. O povo que suportou com alegria aproximadamente 6 horas em pé. E depois da leitura, não saiu do lugar enquanto recebia o ensino. Reverência. Vamos ver qual é o conceito que temos de reverência. Reverência significa veneração pelo que se considera sagrado ou se apresenta como tal. É um respeito profundo por alguém ou algo em função das virtudes, qualidades que possui ou parece possuir, consideração, referência, honra. Tudo isso se refere à reverência. Qual é, portanto, o conceito bíblico? Nós vimos um conceito tirado de um dicionário. Mas qual é o conceito bíblico de reverência a Deus? Primeiro, ser reverente significa ter grande respeito por Deus. Reverência é respeitar a Deus porque quem Ele é e pelo que Ele é. Primeiro, quem se refere à pessoa e o que? A condição do ser. Qual, portanto, seriam as razões para que sejamos reverentes a Deus? Quando eu olho em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, a primeira coisa que Pedro vem mostrar é que Deus é santo. Deus é santo, e quando eu estou na presença dele, convém que eu tenha essa consciência. 1 Pedro diz, capítulo 1, verso 16, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Quando você entra na presença de Deus, tenha consciência, Deus é santo. 2 Crônicas, capítulo 12, verso 6, vem nos mostrar que Deus é justo. Ele é plenamente justo. Não existe atitude de Deus que abra brecha para dúvidas. Seu julgamento é justo. 2 Crônicas, capítulo 12, verso 6. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Nosso Deus é um Deus justo. Quando olhamos lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 17, nós vamos entender que Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Não é um deusinho qualquer. E quando eu vejo Deus dos deuses, eu não vou para os ídolos. Eu vejo que Jesus disse, porque está escrito que Deus disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. E Jesus disse: se Ele chamou aqueles a quem a sua palavra é dirigida de deuses, por que vós quereis me condenar porque eu digo sou filho de Deus? Quando se refere, ele está se referindo a Deus dos deuses, mas refere-se aos seus servos.
Deuteronômio 10, verso 17. Pois o Senhor, Deus de vocês, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Deus é Deus acima de qualquer. E Deus é Senhor acima de qualquer senhor, de um patrão, de um presidente, de um rei, de um imperador. Deus é acima de todos. Quando nós meditamos em Deuteronômio 4, verso 24, eu entendo porque eu tenho que ter reverência diante de Deus. Sabe o que é que está dizendo lá? Que Deus é zeloso. Dentre muitas outras características, Deus é zeloso. Deuteronômio 4, verso 24. Porque o Senhor, Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Deus não abre mão de honra, de glória, de respeito diante dele, porque tudo isso ele é digno de receber. E Deus é zeloso. Eu poderia citar aqui o caso dos filhos de Eli, que quiseram trazer um fogo estranho e foram mortos. Poderia falar daquele homem que tocou na arca sem autorização, sem ser um levita, sem ser um sacerdote, e Deus o destruiu na mesma hora. Eu poderia falar aqui de o segundo Herodes, que não glorificou a Deus e no mesmo instante foi comido de bicho. Deus não abre mão. Deus não aceita que chegue-se a ele de qualquer jeito. Deus é zeloso. 1 Crônicas 16, 25, ele traz duas características. Deus é digno e Deus é temível. Precisamos ter consciência que quando nos apresentamos diante de Deus, nós estamos nos apresentando diante de uma autoridade. Nós estamos nos apresentando diante de um mero homem. É o Senhor soberano. 1 Crônicas 16, verso 25. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Ao se apresentar diante de nosso Deus, tenha consciência que tu és pó e Ele é o teu Criador. Quando eu pego 2 Samuel, capítulo 22, verso 31, eu vou entender que Deus é perfeito. O homem não, o homem é falho. O homem diz hoje, amanhã contradiz o que disse. A ciência cria uma teoria e em pouco tempo desacredita naquela mesma teoria. Um exemplo disso, estudamos na escola e sabíamos que Plutão era um planeta. Depois, os cientistas chegaram à conclusão que Plutão não era planeta. Agora, os cientistas reexaminaram e conseguiram compreender que Plutão é planeta. O homem é falho, o homem é cheio de imperfeições, mas nosso Deus não. 2 Samuel 22, 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos os que nele refugiam-se. Deus é plenamente perfeito.
E a sua palavra, infalível, confiável, nela você pode ter convicção. Ele é o escudo para todo que nele confia. E uma última razão, porque temos que nos colocar diante de Deus com reverência. 1 Timóteo 1,17. Ele é o único Deus. Não há outro. Não há outro. Temos que ter esta consciência. Mas além de único Deus, Ele é Rei eterno. Os outros reis são limitados pelo tempo, pela saúde, mas o Senhor não. 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Ele é o único Deus. Por isso, ao se colocar diante de Deus, tenha reverência. A gente pode se perguntar: qual é o meu maior exemplo de pessoa que teve reverência? Vou pedir para o pastor fazer essa leitura, Hebreus 5:7. Qual é a pessoa que mais me deu exemplo de reverência a Deus? Hebreus capítulo 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas e orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, Ele é a maior referência para nós, porque Jesus em nenhum momento deixou de reverenciar seu Pai. Quando necessário, Ele disse: eis que vou para o Pai. Em alguns momentos Ele disse: eis que o Pai é maior do que eu. Na hora de dizer quem vai ficar à minha direita e à minha esquerda, Ele disse: não compete a mim, mas ao Pai. Jesus teve reverência ao Pai. E nós precisamos termos essa convicção de que servir a Deus não pode ser de qualquer jeito. Quando nós lemos Josué conclamando o povo, ele diz o seguinte: ai daquele que fizer o trabalho do Senhor relaxadamente. Precisamos nos colocar diante de Deus com reverência, com respeito. Quando eu olho para o exemplo da nação de Israel, recém-chegada do cativeiro, ouvi aproximadamente 6 horas de leitura, e depois de ouvir, de pé, sem sair do canto, ouvi o ensinamento. Estou dizendo que eles são perfeita referência para nós? Não, mas nesse momento, nós podemos ver um povo com um só propósito. Todos, homens e mulheres, sem conversa, sem disse-me-disse, sem levanta para sair do canto, vou beber água, sem sair para vou ali no matinho. Não. Ter reverência,
é portar-se diante de Deus com respeito, com amor e com temor. Que cada um de nós possamos ser referência, testemunho de ter uma vida de reverência ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.